Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos continuando, estas aulas sobre o purgatório, o que a igreja ensina do professor Felipe Aquino, Hoje é o purgatório na tradição da igreja. A palavra de Deus escrita deve ser lida no contexto da tradição da igreja, que trouxe a nós. A escrita é posterior à oral e deve-se aos santos homens que o Espírito inspirou. Verificamos que, desde os primeiros séculos, os cristãos praticaram os sufrágios pelos defuntos, já os usuais nos tempos de Judas Macabeu, lá no século II a.C., principalmente ao celebrarem a Eucaristia, recomendavam ao Senhor os irmãos falecidos. Os escritores cristãos antigos, eles São Paulo, primeiro São Paulo mesmo, estando escrevendo lá em Timóteo, disse, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, que o Senhor conceda a Onésiforo encontrar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. Este versículo, meu irmão, minha irmã, dá a entender que Onésiforo, amigo do apóstolo, já tinha morrido, Conforme alguns teólogos, São Paulo estaria fazendo uma prece em favor do defunto. Estaria, sim, pedindo a Deus Pai que o seu discípulo, Onésiforo, obtivesse misericórdia no juízo final. No século II também há documentação sobre o assunto. As atas do martírio de Santa Perpétua de Cartago, muito significativas. A mártir aparece orando por seu irmão Dinocrates, que morreu jovem. Pedia que fosse ele transferido do lugar do padecimento em que se achava para o lugar de refrigério na sociedade e na alegria. Finalmente viu Denóscrate, de coração puro, revestido de bela túnica e gozar de refrigério, sacialmente, alegria com uma criancinha que sai da água e se dispõe a brincar. Consideramos também no texto, irmãos e irmãs, o testemunho que ela dá de oração em favor de um defunto. Também no século III, Tertuliano confirma o uso dos sufrágios na liturgia oficial de Cartago, referindo-se, por exemplo, a um defunto. Diz que no intervalo ocorrente entre a morte e o sepultamento do mesmo, fora merecionado pela oração do sacerdote. Tertuliano, lá nos anos 222, nessa mesma época, atesta que o uso dos sufrágios na liturgia oficial de Cartago, que era um dos principais centros do cristianismo do século III, diz, por exemplo, que durante a morte e o sepultamento de um fiel, fora beneficiado com a oração do sacerdote da igreja. Tertuliano já dava esse testemunho. A esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele o refrigério e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágios todos os dias de aniversário da sua morte. Então, quantas pessoas, a época do falecimento, ela manda celebrar a missa, coloca lá na intenção, vai lá visitar o cemitério. E uma outra coisa importante, irmãos, nós temos que cuidar
dos cemitérios, das catatumbas, né? Porque ali é templo do Espírito Santo de Deus. É a morada de Deus que está ali, entendeu? Então, quantas vezes que nós vamos no cemitério, aquelas covas todas abertas, a pessoa que está ali, ela não era relaxada daquela maneira, né? Então, ter o respeito, né? Sempre estar limpando, sempre estar indo lá, dando uma limpeza, não somente no período de finados, mas sempre, ok? São Cipriano, em 258, bispo, refere-se à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, como costume recebido da mesma herança do bispo, seus antecessores. Nas suas epístolas, né, é comum encontrar a expressão oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém. São Cirilo de Jerusalém, nossa, como que é a nossa igreja, né? Nos anos 386, né? Na catequese mistagóstica diz, enfim, também rezemos pelos santos padres e bispos e defuntos e por todos os em geral que entre nós viveram, crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas, por quem se reza enquanto já diante de nós a santa é tremenda vítima. Da mesma forma, rezando nós a Deus pelos defuntos, ainda que pecadores, não lhe tecemos uma coroa, mas apresentamos Cristo morto pelos nossos pecados, procurando merecer e alcançar apropriação junto a Deus clemente, tanto por ele como por nós mesmos, né? Em seguida, na oração eucarística, mencionamos os que já dormem. Primeiro, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, para que Deus, em virtude de suas preces, intercessões, receba nossa oração. Depois rezamos pelos nossos santos, pais e bispos, né, falecidos em geral, que em todos que já dormiram antes de nós. Acreditamos que esta oração aproveitará humanamente as almas pelas quais é feito, enquanto repousa sobre o altar e a santa terrível vítima. Quero nesse ponto, irmãos e irmãs, convencer-se, por exemplo, sei que muitos dizem que aproveita a alma que passou deste mundo em pecado e sem ele, se a recordo na oferenda, se um rei, porventura, banir cidadãos, mas depois os súditos, né, súditos fiéis, tece uma coroa e oferece ao rei pelos que estão cumprindo pena, não é certo que lhes concederá o perdão dos castigos? Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, nós oferecemos a Deus preces pelos mortos, sejam ou não pecadores, né? Oferecemos não a coroa tecida por nossas mãos, mas Cristo crucificado pelos nossos pecados. Assim, tornamos propício o Deus amigo dos homens aos pecados nossos a Ele. Então, o que isso quer dizer nessa palavra? Às vezes a gente conhece pessoas, e fala assim, não, isso aí não adianta nem rezar mais, vai para o quinto dos infernos. De maneira nenhuma. A igreja, nem o próprio Judas diz que ele está no inferno. Ela não diz que, ela nunca, você viu num documento, principalmente no catecismo, fulano de tal era ruim e está no inferno. Não, ela nunca, ela disse sim àqueles que estão no céu. Então, mesmo que aquela pessoa da sua casa, da sua família, seu conhecido, seu patrão, foi uma pessoa má, reza pela alma dele. Eu disse, aquela alma está no inferno, né? Mesmo que você talvez possa
pensar, mas aquela oração, assim como aquelas que estão no céu, e você reza por elas no purgatório, ela vai servir para alguém que está ali precisando de nossas orações, né? Então, meus irmãos, Santo Epifânio, né, em 403, ele, bispo na ilha de Chipre, sobre o rito de ler os nomes dos defuntos, né, no sacrifício, perguntarmos: que há mais nisso? Que há mais conveniente, de maior proveitoso e mais admirável que todos os presentes creio e viverem ainda nos defuntos? Não deixo de existir, e sim existirem, né, ao lado do Senhor. Com isso, se professa uma doutrina piedosa. Os que oram pelos seus irmãos defuntos obrigam à esperança que vive, como se apenas casualmente estivesse longe, né? Então, a sua oração ajuda os defuntos, os falecidos, né? Mesmo se por elas não fiquem apagadas todas as dúvidas, mas a igreja deve guardar esse costume, recebido pela tradição dos pais, pois quem haveria de suprimir o mandato da mãe ou a lei do pai, conforme o que diz Salomão? Tu, filho meu, escuta as correções de teu pai e não rejeite as advergências de tua mãe. Coisa bonita, né? Tu, filho meu, escuta as correções do teu pai e não rejeites a advergência da tua mãe. Com isso, se ensina que o Pai é Deus unigênito e o Espírito Santo, tanto por escrito como sem escritura, nos deram doutrinas e que nossa mãe, a Igreja, nos legou preceitos aos quais são indissolúveis e definitivos, né? Um outro santo, nós vamos falar mais, São João Crisóstomo, né? Ele refere os apóstolos, institui a oração pelos mortos e que lhe presta grande auxílio real. Em outra passagem, o santo afirma: façamos nossos sufrágios pelos defuntos e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício oferecido por seu pai, como duvidaremos de que nossas oferendas pelos mortos lhe proporcionem alívio? Sem hesitação, portanto, demos nossos sufrágios àqueles que já se foram e por eles oferecemos nossas preces. É muito importante notar, irmãos e irmãs, que João Crisóstomo alega a autoridade dos apóstolos para confirmar o costume de rezar pelos mortos. Um outro santo, né? Vakandarte, o nome dele, falando da vida de Cartago, né? No século III, afirma: podemos, de certo modo, conceber o que será sido a vida religiosa do Cartago em meados do século III. Aí vemos o clero, os fiéis, ao cercar o altar. Ouvimos os nomes dos defuntos lidos pelo diácono e pedido de que o bispo ore pelos seus fiéis falecidos. Vemos os cristãos voltar para casa reconfortado pela maneira de que o irmão falecido repousa na unidade da Igreja e na paz de Cristo, acreditando na comunhão dos santos, e a Igreja deste sempre rezou pelos mortos. Então, chega um minutinho antes, né, lá na igreja, na comunidade, e reza pelo seu irmão, pelo seu parente falecido. Rezemos nesta
Momento, uma Ave Maria pelos nossos falecidos, né, para os nossos pais, para os nossos amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.